Talvez tenha alguns dados aqui um pouco mais difícil de você captar, então preste atenção. Eu quero passar um pano de fundo a respeito do livro profético de Ageu, para que você entenda daquilo que vamos falar. O livro, irmãos, de Ageu, do profeta Ageu, foi escrito por Ageu no ano 520 antes de Cristo, 520 antes de Cristo. E no segundo ano do rei Dário, no ano 520 antes de Cristo, esse profeta começou então a escrever esse livro. Esses dados são muito importantes para que você entenda o que eu vou falar. Ageu, ele é contemporâneo de outros profetas como Neemias, como Esdras, como Zacarias. Se você for ler a história sobre Ageu, você vai ver que o profeta Zacarias era um discípulo de Ageu. Zacarias foi instruído, foi capacitado, foi discipulado pelo profeta Ageu, Zacarias. Então eles tiveram uma caminhada juntos. Então no mesmo tempo nós temos Neemias, nós temos, o que mais que eu falei? Esdras, nós temos Ageu e nós temos Zacarias. Você precisa, irmãos, me dar sua atenção de presente hoje. Nós temos ao mesmo tempo Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias. Nós temos ao mesmo tempo Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era aquele que governava o processo de reconstrução. Era como se fosse o governador. Embora Zorobabel seja da linhagem do rei Davi, ele não era um rei. Nesse tempo ele foi um governante, mas ele é da linhagem de Davi, Zorobabel. Nós temos nesse mesmo tempo um sumo sacerdote, um sacerdote chamado Josué. E todos esses personagens estão juntos em algo que eu quero expressar para você aqui nessa noite, e muito importante para a sua vida. O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O senhor vai entender, você vai entender, irmão. No tempo do cativeiro babilônico, no tempo em que o rei Nabucodonosor tomou o reino de Judá, e no reino de Judá, em Jerusalém, foi destruído o templo. Pela primeira vez isso acontece, porque depois isso vai acontecer outras vezes, o templo seria destruído, mas aqui está acontecendo pela primeira vez. Nabucodonosor, rei da Babilônia, toma o reino de Judá e destrói a cidade de Jerusalém, derruba as suas portas, derruba os seus muros, rouba os utensílios do templo. Nesse tempo, irmãos, é levado também, quem que é levado também? Daniel, no tempo em que Nabucodonosor invade a Babilônia. Um menino chamado Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. Lembra da fornalha que falamos há alguns dias? É tudo ligado, irmão. Mesaque, Sadraque, Abednego. Daniel é levado nesse tempo, no tempo do cativeiro babilônico, aonde o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, do Império Babilônico, tomou o reino de Judá, destruiu Jerusalém e levou os filhos, levou o príncipe de Israel para a Babilônia. E lá na Babilônia eles vão ficar num cativeiro durante quanto tempo? 70 anos. Muito bom, Léo. 70 anos no cativeiro da Babilônia. Até que no reinado, não mais no reinado babilônico, mas no reinado dos medos e persas, no reinado medo-persa, o Ciro, um grande rei chamado Ciro, o que ele faz? Ele dá um decreto, auxiliado pelo grande, lindo profeta Daniel, que esteve ali todo o tempo do cativeiro babilônico ao lado dos reis. Daniel era um político, irmãos. Ele era um auxiliar, um secretário durante todo o império da Babilônia, o império babilônico. Depois o império medo-persa, ele teve do lado dos reis. E ele está junto com Ciro. E Ciro amava tanto a Daniel, que pela influência de Daniel e pela ação do Espírito Santo, a ação de Deus sobre a vida de Ciro, ele resolve dar um decreto para que o povo pudesse voltar para Jerusalém.
para que o povo, aquele povo do cativeiro babilônico, aqueles filhos de Israel que estavam ali na Babilônia, e a Babilônia agora já fazia parte do Império Medo-Persa. Por quê? Porque Ciro o Grande, rei dos Medos e Persas, conquistou a Babilônia. Quem está comigo aqui? Aleluia. Conquistou a Babilônia. E aí agora Ciro assina um decreto liberando os judeus para que pudessem voltar, sair da Babilônia, deixar o império dos Medos e Persas e voltar até o reino de Judá, até Jerusalém, para que pudessem ali reconstruir a cidade. Ciro, irmãos, um rei pagão. Ciro, um rei, irmãos, mau, maligno. O Senhor tocou nele. Por quê, irmãos? Porque quando Deus quer, até o diabo obedece. A Bíblia chama Ciro meu servo. Porque ele era servo, ele converteu? Não, ele não converteu, ele era servo porque Deus quis que ele fizesse e ele fez. Então todo aquele que obedece a Deus se torna servo. E nesse momento ele está obedecendo a Deus que está falando, deixa o povo voltar. Faz um decreto, deixa o povo voltar, ainda dá recurso para eles, para que eles possam voltar e reconstruir. Nesse tempo, querido, está acontecendo algo extraordinário. Existem pessoas, olha para mim, presta atenção nisso. Existem pessoas lá no reinado da Babilônia que não querem mais voltar. Existem judeus que estão ali no cativeiro babilônico, mas que chegaram naquele lugar e ali se casaram, e ali estabeleceram território, e ali constituíram família, e ali de alguma forma se arranjaram, estão na Babilônia. Estão na Babilônia. Babilônia fala de um lugar de opressão, um lugar de rejeição por parte de Deus, mas eles querem permanecer lá. Então não foi obrigado voltar para Judá e para Jerusalém. Eles foram liberados para voltar, aqueles que quisessem. E diz o historiador Flávio Joséfos que aproximadamente 42 mil judeus estariam voltando. Estariam voltando da Babilônia para o reino de, diga, Judá, para Jerusalém. Olha aqui para mim, tem tudo a ver com esse vídeo que nós ouvimos. Aqui existiam duas classes de pessoas. Esse povo, dentro desses 42 mil que estão voltando, tem duas classes de pessoas. Todos eles são judeus. Diga comigo, judeus. Todos eles são judeus, hebreus. Judeus, hebreus ou Israel fala a respeito da igreja, fala a respeito de nós hoje. Então todos que estão voltando é povo de Deus. Todo mundo está voltando é povo de Deus. 42 mil, todo mundo é povo de Deus. Todo mundo aqui é povo de Deus, amém? Tem alguém que não é? Tem alguém, irmão, que não é povo de Deus aqui? Todo mundo é povo de Deus, amém. Só que dentro desses 42 mil que estão voltando, tem dois tipos de pessoas, irmão, duas classes de pessoas. Alguns que estão voltando por uma oportunidade. Eles estão vendo uma oportunidade, vamos voltar para a nova terra. Lá é uma nova terra, nós vamos chegar lá, tem destruição, tem assolação, mas é uma terra nova. Aqui nós somos escravos aqui na Babilônia. Aqui na Babilônia, hoje nós estamos na Babilônia e estamos debaixo, sob domínio do império Medo-Persa e do grande rei Ciro. Amém? Tem gente prestando atenção. Tem outros voando igual pardal no dia de chuva, mas vamos lá, irmão. Nós estamos aqui na Babilônia sob domínio do imperador Ciro, do império Medo-Persa. É uma oportunidade para nós voltar para Jerusalém. Lá só tem ruína, está tudo destruído, mas lá é a nossa terra. E lá quem sabe a gente prospera. Lá quem sabe a gente cresce. Lá quem sabe a gente faz uma coisa diferente. É um tipo de pessoas que viram na volta uma oportunidade. E tinha outro tipo de pessoa, irmãos, no meio dessa volta, desses 42 mil. Aqueles que tinham um ideal. Eles não viam uma oportunidade, eles tinham um ideal. Nós precisamos voltar, porque Jerusalém é a cidade do grande Deus. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nós precisamos voltar, porque Jerusalém é a terra da promessa.
Nós precisamos voltar, porque o templo do Senhor que está em ruínas precisa ser estabelecido. A casa de Deus que foi destruída, queimada, derrubada, precisa ser levantada novamente. O culto a Deus precisa ser restituído. Babilônia não é lugar de culto. Na Babilônia não se podia cultuar a Yahvé. Na Babilônia, irmãos, não podia cultuar a Deus. Então tinha uma categoria de pessoas que queriam voltar por um ideal. Vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir o sacerdócio, vamos voltar a sacrificar a Deus, vamos fazer com que Yahvé, o Senhor, seja Senhor sobre Judá, Senhor sobre Jerusalém. Vamos tomar de volta a nossa cidade. Esses tinham diga comigo, ideal. E os outros tinham uma oportunidade. Quem é você, irmão? Você luta por um ideal ou luta por uma oportunidade? Você está aqui nessa noite lutando por um ideal ou por uma oportunidade? Como assim, pastor? Uma oportunidade de fazer seu negócio melhorar, de fazer sua empresa romper, de prender seus filhos debaixo de alguma coisa que não leve eles para o inferno, não leve eles para as drogas. Isso é oportunidade. Ou você está aqui por um ideal? Eu quero ser igreja. Eu quero me dar por isso. Eu não venho à igreja para pedir, para receber, para arrancar de Deus. Eu venho à igreja para entregar ao Senhor meu coração, minha vida, meu tempo, meu recurso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Por quê? Porque eu sou um idealista e não um oportunista. Mas essas duas classes de pessoas voltaram para construir, para reconstruir Jerusalém. Quando eles voltam, irmãos, eles começam a reconstruir a cidade. Aqui você vai ver dois profetas trabalhando também em conjunto. Um desses profetas chama Neemias e o outro profeta chama Esdras. Neemias fala da reconstrução do quê? Dos muros. Irmão, você que é igreja precisa saber disso. Fala assim, Neemias fala da reconstrução do muro. E o livro de Esdras fala da reconstrução, diga, do templo. Quando eles voltaram, eles chegam num lugar, irmão, que não tem nada, está tudo arruinado. Eles chegam num lugar que está tudo destroçado, só tem ruínas. E a primeira coisa que esse povo vai começar a fazer, Neemias fala isso, em 52 dias. O que eles fazem em 52 dias? O que eles precisam fazer em 52 dias por causa dos inimigos? Construir os muros. Pensam que é construir um muro fortificado de uma cidade em 52 dias. Neemias vai falar sobre isso, que eles começam a reconstruir o muro. Por que eles têm que construir o muro, irmãos? Para se proteger dos seus inimigos. Não existe cidade sem muros. Não existe cidade sem muros. O que protege a sua casa, onde você mora? Os muros. A cidade precisava ser cercada por muros, e muros altos. Jerusalém tem mais do que muros, tem muralhas. Jerusalém tem quantas portas? 12 portas. E uma grande muralha. Uma muralha que tinha que ser construída para quê? Para abrigar o povo que estava lá dentro e proteger dos seus inimigos. Então, quando esse povo chegou, se juntaram. Estamos juntos. Idealistas e oportunistas, estamos juntos. Estamos juntos para quê? Para construir um muro. Porque afinal de contas nós temos um acordo. Tanto os idealistas quanto os oportunistas entendem que sem muro não dá para ficar. Porque existem inimigos em nosso redor, saqueadores. Existe Tobias, Sambalate, existem os inimigos de Israel. Então, para que as nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, nossas plantações, nossos animais, nossas casas estejam seguras, nós precisamos construir um muro. Então entra 42 mil que vieram. Todo mundo entra e começa a trabalhar na construção do muro. Por isso, irmãos, que o muro foi construído em 52 dias.
Primeiro, porque a ação de Deus foi colocada sobre aquele lugar, sobre aquele projeto. Nem com 42 mil se construía um muro em 52 dias. Mas o Senhor falou, a estratégia é 52 dias. A estratégia é 52 dias. E o povo se uniu e falou, ok, aceitamos o desafio. Em 52 dias construiremos um muro. E a Bíblia fala, irmãos, que eles construíam um muro assim, olha, uma mão pegava na pá de pedreiro, pegava naquela pá, você sabe o que é pá? Aquela colher de pedreiro, parece uma espátula de cortar bolo, grandona assim, pegava o cimento e ó, pegava lá o betume, aquilo que eles tinham que tacar naquelas pedras, numa mão a colher de pedreiro, na outra mão a espada. Uau! Assim é construído um muro que protege o povo de Deus. Serviço e combate, serviço e combate, serviço e combate, serviço e combate. Serviço e combate. Serviço e intercessão. Serviço e intercessão. Serviço e intercessão. Em 52 dias, uma mão na colher de pedreiro e a outra mão na espada. E eles ficavam lá, irmãos, jogando lá o que eles precisavam jogar, as ligas para aquelas pedras, e na outra mão a espada, sem desgrudar da espada, porque os inimigos estavam à volta. Protegendo quem? As mulheres, os animais, as crianças que estavam no centro. Mas por que isso foi possível? Porque se uniram todo o povo. Quem são todo o povo? 42 mil pessoas. Quem são as 42 mil pessoas? Alguns idealistas e alguns oportunistas. Me dá sua atenção de presente. Deixa o Espírito Santo falar com você. Vamos todos juntos. E quando o povo trabalha junto, o propósito é edificado. Quando o povo trabalha junto, o propósito é edificado. Estava todo mundo, irmãos, lá no muro? Não. Tinha um servente de pedreiro, tinha um fazendo massa, tinha um assentando tijolo, tinha outro na torre de vigia, tinha outro cuidando da criança, tinha outra fazendo a boia para o povo poder comer, almoçar. Mas quando o povo trabalha junto, diga comigo, junto. Diga junto. O propósito é edificado. 42 mil pessoas. Idealistas e oportunistas de mão dadas, trabalhando em favor de um único ideal e a mão do Senhor sobre eles. Em 52 dias, eles construíram uma muralha, irmãos, que diz a história que talvez fosse preciso 2 anos para construir. Você entendeu o que eu falei? Acho que não. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Quando o muro estava estabelecido, 52 dias, começou a ter um problema. Porque idealistas e oportunistas se afastaram. Porque os idealistas, presta atenção aqui, irmãos. Os idealistas voltaram. E o seu principal objetivo era restaurar o culto. Os idealistas voltaram. Olha aqui para mim. Os idealistas voltaram e o seu principal objetivo era restaurar o culto a Deus. O seu principal objetivo era devolver o templo ao Senhor. O seu principal objetivo era refazer o sacerdócio, colocar os levitas nos seus devidos lugares, levantar um sumo sacerdote, voltar os sacrifícios, voltar a adoração, montar de novo a estrutura toda do templo. Por quê, irmãos? Porque aquilo era a presença de Deus no meio do povo. Isso era o coração dos idealistas. Mas os oportunistas voltaram, irmãos, para melhorar os seus recursos, para terem as suas casas, para terem as suas empresas, para terem os seus negócios. Então agora nós estamos debaixo de um conflito. Porque assim que se construiu um muro, 42
42 mil pessoas se reuniram e falaram: agora nós precisamos começar a construir o templo. Já estamos resguardados, estamos protegidos. Estamos protegidos, resguardados. E nós precisamos agora reconstruir o templo. E eles começam a reconstruir o templo. E num primeiro momento, os oportunistas até vêm junto e eles começam a mexer em alguma coisa. Começam a mexer, não chegam nem a fundamentar, nem o fundamento do templo, mas eles começam a tirar as ruínas do antigo templo. Eles começam a limpar os escombros, tirar as ruínas, tirar o mato, tirar o lixo daquele lugar que antigamente era o templo de adoração ao Senhor, a Deus. Eles começam a limpar aquele ambiente. Mas chega um momento, irmãos, que aquele outro grupo chamado de oportunista, eles decidem fazer outra coisa. Eles falaram: não, vamos largar disso. Vamos começar a trabalhar nas lavouras, na agricultura. Vamos arar a terra. Vamos investir no nosso rebanho, no nosso gado. Vamos construir casas. E sabe quanto tempo, irmãos, a construção do templo ficou parada? Sabe quanto tempo? Não foi 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 17 anos. 17 anos o povo havia voltado, os muros estavam construídos e a casa do Senhor em ruínas. 17 anos. 17 anos. Esse profeta que eu falei para você, Neemias, foi levantado para dirigir o povo, para poder ser a voz de Deus na vida do povo, para que construísse o muro. Foi feito com êxito, glória a Deus. Outro profeta chamado de Esdras foi levantado como boca de Deus para que o povo construísse o templo. Só que esse não saía de jeito nenhum. A casa de Deus, o templo do Senhor. Aí Deus levanta mais 2 profetas, Ageu e Zacarias. Lembra do contexto todo? Neemias está falando, irmãos, de um processo de edificação do muro. Está falando, focando na edificação do muro, na estratégia para o muro, e foi 10. Esdras está falando do processo de edificação do templo, e está parado. Agora o Senhor levanta mais 2 profetas, Ageu e Zacarias. Zacarias, irmãos, é levantado para os idealistas. Zacarias é levantado para aqueles que estavam focados, com bom propósito, dizendo: o Senhor é convosco. Dizendo, ainda que pareça que está tudo azedo, vai dar certo. Zacarias chega para o povo e fala: sabe, a ação de Deus vai vir, existe um mover de Deus que vai vir, um mover de juízo, um mover de alerta, mas eu vejo o coração de vocês, e sei que no meio dessas 42 mil pessoas, eu sei que vocês estão com a mão no arado, estão focados naquilo que Deus mandou fazer. Só que o outro profeta Ageu, ele profetiza aos oportunistas. E vamos ver o que Ageu profetizou. Você está em Ageu capítulo 1, verso 1 diz assim: Ageu capítulo 1, verso 1 diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Então a gente vê aí o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, e a palavra vindo a eles por meio do profeta Ageu. E o que a palavra diz no verso 2? Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma: ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Interrogação. Essa é uma palavra, irmãos, para aqueles
que desistiram, que perderam a prioridade. Diga assim: perderam a prioridade. A casa do Senhor permanece em ruínas. A casa do Senhor permanece em ruínas, enquanto que cada um de vós corre atrás das suas próprias coisas. E o Senhor vem então, por intermédio do profeta Ageu, falando com Zorobabel e Josué, dizendo: é tempo de vós habitarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Aí o Senhor pergunta: qual é a prioridade? Irmãos, é como se fosse hoje. Não tem nenhum problema, irmãos, de você correr atrás das suas coisas. Não precisa deixar elas de lado. Mas se as coisas do Senhor estiverem em primeiro lugar. É como se o Senhor estivesse falando para nós hoje: é tempo de você morar em casa assim, casa assado, ter 2 carros. É tempo de você ter uma casa assim, com isso, com aquilo, com piscina, com coisa, com um monte de coisa, enquanto a minha casa permanece em ruínas. É tempo de você ter tantos projetos pessoais. Deixa Deus falar com você, irmão. Deixa Deus falar ao seu coração. Aqui hoje você tem 2 oportunidades. Você tem 2 opções. Ou você fecha o seu coração e joga tudo no lixo que eu estou falando. Ou você entra, ouve o que Deus está falando e entra no que Ele está fazendo. E o Senhor está falando: é tempo de você, é tempo de nós pensarmos nos nossos próprios projetos, de tantos investimentos e tantas coisas e tantos planos, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Foi a palavra de Ageu àquele povo. Eu vou dividir o capítulo 1 de Ageu em algumas partes. Do verso 4, você vai pular para o verso 6. Você vai começar a ver as consequências da falta de prioridade. Ageu 1:6, estamos falando de quê? Diga: consequência da falta de prioridade. Ageu 1:6 diz assim: vocês têm plantado muito, mas porém colhe pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Uau! A palavra do Senhor é: talvez, irmãos, algum de vocês, ou muitos, melhor dizendo, alguns de nós, ou muitos, estejamos vivendo esse momento. E por que, pastor, estamos vivendo? Porque talvez até agora o Evangelho foi para nós uma oportunidade e não um idealismo. E o Senhor está dizendo assim: vocês têm plantado muito, planta muito, ou seja, trabalha muito, porém recolhe pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Irmãos, eu gostaria que me ajudassem com essas crianças, levasse para a salinha ou para algum lugar. Diáconos, obreiros, nos ajudem. Recebem para colocar num saco furado. Sabe o que é isso, irmão? É aquele mês que você trabalha e você fala: nesse mês vai dar certo. Esse mês eu já fiz as contas, nesse mês aqui vai ser bênção. Nesse mês vai sobrar. E quando chega ao final do mês, irmãos, parece que o investimento que você colocou, o saco estava furado. O lugar que você guardou, irmão, não tinha fundo. Comeu aquilo que você colocou ali. Aí no outro mês você trabalha mais. No outro mês você trabalha mais. E aquilo que era a prioridade da sua vida, alguns dias, alguns horários, adorar o Senhor, orar a Deus, passar tempo com a sua família,
ir para a vigília, pagar o preço, chorar nos pés do Senhor. Esse tempo não tem, porque de tanto você trabalhar, quando chega o tempo do Senhor, ou você está trabalhando no tempo de Deus, ou seja, trabalhando fora do tempo, ou você está tão cansado de trabalhar tanto que você não consegue servir a Deus como Ele espera que você sirva. E aí você trabalha muito, mas recolhe pouco. Aí você semeia muito, mas a colheita é pequena. E aí naquele mês que você fala, agora daqui para frente vai começar a mudar. No mês todo você vai fazendo uma reserva. Quando chega no fim de um mês, de 2 ou de 3 meses, de um tempo, não tem nada lá, porque parece que o saco é furado. Diga assim comigo, consequência da falta de prioridade. Continuando na consequência, sai do verso 6, vai para o verso 9, diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser, o que está escrito aí? Pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu com um assopro dissipei. Irmão, isso é muito sério. Olha para mim. O Senhor disse assim: olha, vocês esperavam muito. Vocês esperavam que esse novo investimento, que essa nova ideia, que esse novo negócio, que essa nova construção ia ser bênção. Vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco. Porque o que vocês trouxeram para casa, eu, com o meu assopro, dissipei. Sabe aquilo que você está lutando contra o diabo agora? E você está de todo jeito dizendo: sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás. Não é Satanás, irmão, é Deus. Pode Deus dizer: o meu recurso, irmão, Ageu, capítulo 1, verso 9. Aquilo que você consegue recolher, quando você traz para casa, eu com assopro eu dissipo. Por quê? Porque corres pelas suas próprias coisas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Ei, querido, olha aqui para mim. Todo homem de Deus precisa entender isso. Toda pessoa que decidiu seguir e caminhar com Jesus precisa entender isso. Que ele entrou num lugar de prioridade, onde a casa, a obra do Senhor é primeiro lugar. E o que acontece quando isso é cumprido na minha vida? Tudo que é meu está resguardado. Irmãos, querer caminhar com Jesus, querer caminhar com Deus, seja em qualquer denominação que você quiser, não diz respeito ao Mevan, Assembleia Batista, querer estar no reino de Deus, caminhando com o Senhor, sem entender isso é furada, é fria. Nós precisamos entender o que, irmãos? Que quando eu decidi andar com Jesus, eu entrei no reino dele. E a prioridade de todo filho, de todo cidadão do reino de Yeshua é que ele seja o primeiro lugar. E que tudo que é dele, o seu propósito esteja sendo estabelecido em primeiro lugar, para que em segundo, em terceiro lugar, o meu próprio seja estabelecido. Verso 9 então diz: vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco. Eis que vocês trouxeram para casa, e eu com assopro dissipei. E por quê? E por que fiz isso? Pergunta ao Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, ou do meu templo, que ainda está em ruínas, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Está escrito assim na sua Bíblia? Por que eu faço isso? Eu mesmo se incumbo de dissipar aquilo que você trabalha tanto para produzir. Pastor, estou entendendo. Por isso que eu luto tanto com o diabo e não acontece nada. Porque não é o diabo, irmão, é Deus. Agora eu vou te falar uma coisa. Vai lutar com Deus, irmão. Tá afim? Tá afim? Eu estou lutando tanto com o diabo por causa de umas finanças complicadas, e há tanto tempo, e todo ano, pastor, é ano a ano, é ciclo a ciclo. Às vezes, sabe, dá uma folga aí de 1, 2 anos, mas a gente volta no mesmo problema, no mesmo ciclo.
Começa um negócio, começa outro, começa uma empresa, começa outra coisa, faz uma, faz outra e vai voltando, e é sempre o mesmo problema. Parece que tem tempo que vai resolver tudo. Chega depois de 2, 3 anos, estamos no mesmo lugar. E eu estou dando pedrada no inferno de todo jeito, mas não resolve nada. É porque você está atirando para o lado errado. É aquilo que eu já falei, você está querendo, irmãos, brigar com o diabo está coçando a cabeça e dizendo, não fui eu não. Eu não tenho nada com isso. E o Senhor está dizendo assim, aquilo que você produz, eu, o Senhor, com assopro, estou espalhando. E nós perguntamos, mas por que, Senhor, isso? Por quê? E eu respondo, por causa da minha casa que está em ruína, enquanto cada um de vocês correm pela sua própria casa, pelo seu próprio negócio, pelo seu próprio sonho. Irmãos, quando você entrou no reino, não sei se na igreja, no lugar onde você entrou, não te avisaram isso, mas você entrou para que o reino do Senhor, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha o verso 10, não acabou? Por isso, por causa de vós, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Meu Deus, quantos de nós estamos vivendo isso, irmão? Quantos de nós estamos vivendo isso? Por isso o quê? Pela falta de prioridade. Porque colocaste teus sonhos, teus projetos, tuas coisas na frente daquilo que é meu. Por isso, por causa de vós, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o fruto. Verso 11, nos campos, nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, atingiu o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E tudo isso é uma ação de Deus. E tudo isso é uma ação de Deus. No campo e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, atingiu o vinho, atingiu o azeite, tudo mais que a terra produz, também os homens, o gado. Passa para o capítulo 2 de Ageu, verso 16, ainda estamos falando de consequências. Ageu 2, próximo capítulo, Ageu 2,16 diz assim: quando alguém chegava a um monte de trigo, procurava 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Verso 17: eu destruí todo o trabalho das suas mãos, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. O Senhor está dizendo, essa nunca foi a minha vontade, mas eu fui fechando o cerco. Primeiro eu cerrei o orvalho, depois eu cerrei o fruto da terra, depois eu consumi o trigo, o vinho, o azeite, depois eu toquei nos animais, depois eu toquei nos servos e servas, nos seus funcionários, mas vocês não se voltavam para mim. Irmãos, eu não sei o que você pensa, mas Deus vai fazer alguma coisa para que você se volte para Ele. Deus vai fazer alguma coisa para que os seus olhos, a sua visão, o seu coração volte para Ele. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele governa e domina. E talvez você esteja entendendo e aprendendo nessa noite algo que nunca aprendeu. Que quando eu decidi entrar no reino do Senhor, a prioridade é a sua obra. Volta no capítulo 1.
No verso 8, você vai ver a ordenação de Deus. A chave para o interromper o juízo. Diga assim comigo, a chave para interromper um juízo. Ageu 1:8 diz assim. Ageu 1:7, vamos começar no 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Verso 8: subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, ou em algumas versões, construam a minha casa, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Pronto, irmão. É simples. Querida, não sei se você está entendendo. 70 anos de prisão, 70 anos de cativeiro. Deus usa o maior homem da terra, o homem mais poderoso do mundo, era Ciro o Grande. Líder, imperador do império Medo-Persa, dos Medos e Persas. Para liberar todo o povo, diz: voltem. Voltem para fazer o que Deus quer. Até o diabo está falando. Voltem a Jerusalém. Voltem ao reino de Judá. Construam o templo. Por uma ação de Deus. Escuta o que eu estou falando. Por uma ação de Deus. Deus tocou em Ciro e falou: libera recurso para eles. Libera recurso para que eles possam ir. Libera ouro, libera prata, porque lá Deus está falando, eles vão construir a minha casa. Dá ouro, dá prata para eles, dá recurso. Pode liberar, que eles vão levar daqui para construir. E Ciro foi e deu na mão deles. Deu cartas para que eles pudessem extrair madeiras das florestas de Ciro. Vão 42 mil pessoas. Quando chegam lá, irmão, sabe aquele recurso que você achou que era seu? Sabe aquele recurso que Deus te deu, que era para começar a investir em algo que era dele, e você botou no que era seu? É assim que acontece. Quando chegaram lá, em Judá, no reino de Judá, em Jerusalém, eles chegaram, irmãos, com recurso. Eles chegaram com ouro, com prata, com ferro, com madeira, e eles pegaram aquilo que Deus deu a eles para a construção do templo e fizeram casas de fino acabamento. Eles fizeram casa de fino acabamento. Eles compraram animais, ovelhas, gado. Eles fizeram plantações de trigo. E agora eles estavam bem, porque saíram de um lugar de prisão, de escravidão, e foram para um lugar onde tem casas de fino acabamento. Onde agora tem empresas, onde agora tem animais, agora onde tem negócios. E o Senhor está esperando e dizendo: 17 anos e a minha casa permanece em ruínas. Aí o Senhor começou a estreitar, irmão. Estreitar. Eu não sei se Deus está falando com você, mas comigo Ele já falou. Comigo Ele já falou. Deus começou a estreitar, a cercar e diz assim, ó: olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Diga assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí, em Ageu 1:8, então, o Senhor diz: o povo então agora parou, irmãos, porque Deus fechou tudo. Deus fechou tudo. Aí o povo falou: tá bom. Até os oportunistas pararam e disseram: tá bom, o que a gente faz agora? E o Senhor falou assim: subam ao monte, tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre dela, e nela eu, o Senhor, seja glorificado no meio de vós. Escuta, fica aí onde você está, não precisa abrir não, só escuta. O Salmo 127, no verso 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe o que isso quer dizer? Se o Senhor não construir o projeto, se o Senhor não construir o seu sonho, não adianta você trabalhar por ele. Diz assim, olha: em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil, irmãos, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde,
comer pão de dores. O que é comer pão de dores? Diga assim: trabalhar demais. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, acordar cedo, comer o pão de dores, ou seja, trabalhar muito, pois aos seus amados ele dá até enquanto dorme. E aí, irmão? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ainda bem que eu sou amado de Deus. Engano seu. Porque esses amados que Deus está falando aqui, irmãos, não é quem acha que ama Deus e Deus ama ele. É quem vive na sua palavra. Se vós permanecereis em mim e a minha palavra permanecereis em vós, pedirás o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Se vós, o Senhor diz, se vós permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. O que é palavras que permanecem na minha vida, irmãos? As palavras que permanecem é eu viver esse livro. É eu ser a carta viva. Não é, irmãos, eu ler a Bíblia, é os outros lerem ela em mim. Uau! Saiu agora, irmão. Não é eu ler a Bíblia, é eu ser uma carta viva, a escritura viva, de forma que os outros consigam ler a Bíblia em mim. Na minha vida, nas minhas atitudes, na minha renúncia, eles olham para mim e digam: este é a Bíblia. O senhor está louco, pastor? Isso não existe. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode olhar para mim e fazer igual, você vai ser abençoado. Assim que Paulo dizia. E Salmo 127, 2 diz: inútil será para você levantar de madrugada, cedinho, e depois ir dormir tarde, comer pão de dores, ou seja, trabalhar exageradamente, pois aos seus amados, ou seja, aos homens que entendem e vivem o propósito, ele dá até enquanto dorme. Sabe o que Deus está falando para você? Vai descansar, cara. Vai descansar. Para com esse desespero e descansa. Mas está faltando porque você não entendeu o propósito. Se você entender o propósito, você vai trabalhar o suficiente e vai sobrar. Por isso que ninguém recebe. Quando você não recebe, volta para mim. Obrigado. A palavra de Deus diz que quando é lançada uma palavra e ela não encontra pouso, ninguém recebe, volta para quem liberou. Eu estou abençoado nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Falta fé no nosso coração para entender sobre essas coisas. Sabe por que está todo mundo hoje assim, irmãos? Porque Mamon, que é o Deus do dinheiro, ainda governa a igreja. Nós nunca pregamos, eu acho que talvez, que eu me lembre, nunca pregamos uma palavra. Se pregamos foi em 5 anos de igreja, pouquíssimas vezes, falando sobre recurso num domingo. Só nas escolas que nós falamos disso. Mas quando falando, as pessoas ficam assim, porque Mamon ainda é o governo do mundo. E por isso, irmãos, que eu quero botar uma luva de boxe, de fogo hoje, e dar na cabeça dele. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor diz assim: todo o ouro e toda a prata pertencem a mim. Eu sou o dono de todas as coisas. E vocês, meus filhos, só precisam entender o meu propósito e entrar nele. É ouvir o que Deus está falando e entrar no que Ele está fazendo. Por isso que Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar o seu sonho, se o Senhor não estiver no seu projeto, em vão trabalha qualquer um que queira edificar. Não vai dar certo. Se não for o Senhor que guarda a cidade, ponha quantas sentinelas você quiser, não vai dar certo. Está dizendo, está desprotegido, porque só Ele pode proteger. Voltando, irmãos, a Ageu, nós estamos terminando, diz assim, Ageu 1:8 diz então: subam ao monte,
Tragam madeira, construam o templo, para que eu me alegre nele, seja glorificado, diz o Senhor. Pula para o próximo capítulo, Ageu 2. Nós vamos terminar aqui nesses textos. Ageu 2 diz assim. Você vai ver agora, irmãos. Diga assim comigo: veremos a consequência da obediência. Diga assim: veremos a consequência de estar na prioridade. O Senhor falou: façam assim. E eles então começaram a fazer. Novamente, idealistas e oportunistas estão de mão dadas. Novamente, aqueles que vieram por um ideal e aqueles que vieram por uma oportunidade. 42 mil homens estão juntos novamente. Por quê, irmãos? Uns, olha para mim, entenda isso. Uns já estavam no propósito, nunca saíram dele. Tem uma minoria que estava lá tirando escombro, irmão, 17 anos. Tem uma minoria que estava lá arrancando toco, 17 anos, e dizendo: Deus, sozinho não dá, Deus, mas eu estou aqui. Tem uma minoria que está lá com a picareta, britadeira, cavando buraco, dizendo: Deus, nós estamos sozinhos, está difícil, tem pouca gente, mas nós não vamos desistir. E 17 anos eles estão lá. 17 anos eles estão cavando, lutando, orando, intercedendo, porque são idealistas. Eles não vieram a Jerusalém, eles não vieram a Israel, eles não vieram a Judá, eles não vieram à igreja para cumprir os seus benefícios, para receber da instituição chamada igreja aquilo que ela podia favorecer a eles. Eles vieram à igreja para dar tudo o que eles podem e ser parte de uma igreja viva e verdadeira. E foi isso que nós vimos aqui nesse vídeo. Esse vídeo diz assim: existem dois tipos de pessoas. Não está falando de nada no mundo, irmãos. Dentro da igreja tem dois tipos de pessoas, e as duas trabalham nas escrituras. Esse que é o problema maior. A ferramenta delas é igual. Tem dois tipos de pessoas e as duas trabalham nas escrituras. Só que umas, irmãos, mobilizam as escrituras para falar ao povo: Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai acontecer, Deus faz o que você quer. Hoje é o dia da tua vitória, levanta a mão da glória. É o mesmo tipo de pessoas que usam a mesma ferramenta, a palavra de Deus, mas eles adequam a escritura para o benefício do homem, para que a escritura trabalhe para a minha ganância, para que a escritura trabalhe, para que a escritura de Yeshua, a palavra viva de Deus, se enquadre naquilo que eu penso, se enquadre naquilo que eu quero, se enquadre naquilo que eu preciso fazer. Então a escritura tem que vir, se formatar para entrar aqui. Mas a outra classe de pessoas, eles também trabalham pelas escrituras, entendendo, irmãos, que nós é que temos que entrar nela. Entendemos que o que está escrito profeticamente, eu sou o cumprimento dessa palavra. E eu tenho que entender e me mover de acordo com o que a palavra definiu. Porque a palavra não trabalha para mim, para o meu ego, para os meus projetos, para os meus sonhos. Eu trabalho para que o sonho de Deus seja concluído e edificado sobre a terra. Consequências de entrar dentro do propósito. Ageu 2:6 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar e os continentes. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo abalarei o céu, a terra, o mar e os continentes. Farei abalar todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Uau!
Quando que isso acontece, irmãos? Quando idealistas e oportunistas se encontram, novamente estão unidos para fazer a mesma coisa. A mão de Deus está sobre eles dizendo: eu vou abalar as nações da terra, para que os recursos venham até vocês. E diz assim, olha o verso 8: tanto a prata quanto o ouro pertencem a mim. Tanto a prata quanto o ouro pertencem a mim, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo, ou desta nova casa, será maior do que a da antiga. A glória desta nova casa será maior do que a antiga, declara o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Alguém está em busca de paz aí? Tem alguém em busca de paz? Tem alguém meio afligido, meio aflito aí nos últimos tempos? O Senhor diz assim: eu estabelecerei a paz. Assim vocês terão e terão com fartura. Você acha que não é promessa de Deus também, irmãos, receber do Senhor? É, mas não é pelo muito pedir, mas não é por troca, mas não é porque você, pelo seu pensamento, irmãos, é por entender o propósito e caminhar dentro dele. Ele falou, o verso 9: a glória desta nova casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz. Olha o verso 15. Olha o verso 15, pula ao 15. Ageu 2,15. Agora, prestem atenção de hoje em diante e reconsiderem. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Sabe o que o Senhor está fazendo? Trouxe todo mundo para perto, cercou todo mundo, botou todo mundo no funil. Não era o diabo que a gente tanto lutava, era o próprio Deus. Aí trouxe todo mundo para o joelho, todo mundo para oração, todo mundo para o centro. Uniram-se, idealistas, oportunistas. A mão de Deus veio sobre eles e eles começaram a lançar os fundamentos do templo. A palavra diz, irmãos, que quando eles lançaram os fundamentos do templo, fizeram uma grande festa. Todo mundo é acostumado a fazer uma grande festa quando a casa está pronta, não é isso? A festa acontece quando a construção acabou. Tem um churrasquinho lá, geralmente quando funde laje, não é isso? Quem construiu sabe disso. No dia de fundir laje, irmão, tem que dar um churrasco dos pedreiros. Vai fundir a laje, a cobertura, tem que pagar o churrasco do pedreiro. Mas aqui, quando eles lançaram o fundamento do templo, houve uma grande festa. Sabe por quê, irmãos? O fundamento fala de Yeshua. O fundamento fala de Cristo. O fundamento fala da pedra angular rejeitada pelos construtores. O fundamento lançado está dizendo: vocês voltaram para mim. E a partir desse momento o Senhor falou: marque o dia, marque o mês, marque o ano e vejam o que eu farei. Aleluia! Aleluia! Verso 15 diz: agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse a pedra sobre pedra no templo do Senhor? Em que condições vocês viviam antes que se colocassem pedra sobre pedra? Em outras versões diz: em que condições vocês viviam até que se colocasse o fundamento da casa do Senhor? Ele está mandando você pensar, irmãos. Ele está mandando você analisar. Ele está mandando você fazer prova dele. Diga assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa o Espírito Santo falar com você, irmão. O Senhor diz aqui no verso 15: agora prestem atenção, Israel, de hoje em diante reconsiderem. De hoje que vocês lançaram o fundamento em diante, comecem a observar e ver como foi até aqui e como será.
Meu Deus. Olha o verso 18, diz assim: a partir de hoje, do 24º dia do 9º mês, ou seja, ele marcou o dia, ele marcou o mês e ele marcou o ano. A partir de hoje, do 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados e reconsiderem. Uau! O Senhor falou: marca aí. Está pronto os fundamentos, é festa, faz a festa e marca. Marca esse dia, marca esse mês e marca esse ano. E comecem a ver o que eu passo a fazer a partir de agora. E diz assim, verso 19: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira e a figueira e a romeira e a oliveira não deram o seu fruto. Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. De hoje em diante eu abençoarei vocês. Assim diz o Senhor: dentro de pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e os continentes. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherão este templo de glória, diz o Senhor. Tanto a prata quanto o ouro pertencem a mim, declara o Senhor dos exércitos, e a glória desta casa será maior do que a primeira. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Nós vamos orar. Que tudo que eu posso fazer nessa minha vida, na qual eu escolhi caminhar com Ele, é honrá-lo em primeiro lugar. Que tudo aquilo que eu pretendo fazer, sonhar, edificar ou estabelecer, se antes eu não pensei naquilo que é do Senhor, não vai para frente, irmão. Por quê, pastor? Porque o diabo vai botar a mão? Não, é ele mesmo que põe. Querido, pensa se já é difícil lutar contra Satanás. Pensa como é lutar contra o Senhor. Pensa quando Deus define falar isso aqui, não passa daqui. Não tem nada que faça passar, irmão. Quando o diabo se levanta em resistência a nós e diz: daqui não passa, você ora, Deus abate e você passa. Mas quando Deus fala: daqui não passa, ninguém passa, irmão. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, ninguém abre. Sabe o que abre a porta que Deus fecha? Obediência. A porta que Deus fecha não consegue nem se arrombar. Quando Deus verdadeiramente fecha uma porta, irmãos, só chaves de renúncia, de obediência, de posicionamento podem abri-la. Eu estou aqui nessa noite ensinando algo para você que eu aprendi há alguns anos atrás e que transformou a minha vida. Em tudo que você for fazer, se você definiu andar com Jesus, entenda que a sua obra, a sua casa, o seu projeto está em primeiro lugar. Que aquilo que Deus verdadeiramente está edificando, construindo e fazendo, irmãos, todos nós precisamos nos envolver com isso, de maneira a fazer com que isso aconteça na frente daquilo que eu estou fazendo. De forma, vou falar o que o Senhor está me falando aqui, de forma, vou ser ousado, porque é Deus que está falando. Você ouça se quiser, se não quiser pode tampar o ouvido. De forma que se eu tiver que parar o que é meu, para que o que é dele seja edificado, eu possa fazer isso. Para que a casa do Senhor não permaneça em ruínas nem em segundo plano, enquanto que meus projetos vão de vento em polpa. Se no momento da história Deus me chamou para fazer parte de algo em que eu tenha que parar as minhas coisas para edificar a casa do Senhor, assim eu farei. É isso que o Senhor espera de uma igreja que serve. Para que edificada a casa do Senhor, a palavra foi dita que volte a se cultuar no vosso meio, eu me alegre, e então a paz virá sobre vós. Está lembrado?
A alegria do Senhor é a nossa força. Porque ainda que estejamos tristes, ainda que estejamos com nossas coisas temporariamente paradas, e isso nos entristeçam, e isso nos decepcione, se o Senhor estiver, irmãos, feliz com nossas atitudes, Ele nos fará fortes, para que possamos continuar, avançar o processo, estabelecer o que é dele, depois estabelecer o que é nosso. Foi por isso, irmãos, que na hora de pagar um imposto lá, Pedro foi lá e lançou o anzol, lançou a sua vara de pescaria nas águas, e ele pescou um peixe, e na boca do peixe tinha 2 moedas, e o Senhor falou: pague por mim e depois por ti. Vá ao mar, Pedro, vá ao mar, vá ao mundo, vá aos negócios, leve a sua vara de pescaria, ou seja, leve aquilo que você sabe fazer. Eu vou enviar um peixe para você que você nunca viu. É o peixe banco. Ele vai trazer para você algo que você nunca pensou. Você vai pegar um peixe, na sua vida inteira de pescaria, você nunca limpou um peixe como esse que eu vou botar no seu anzol. E ele foi, lançou o anzol, e o Senhor mandou o peixe. E quando Pedro pega o peixe e abre o peixe, existe a quantia que ele precisa para pagar. E o Senhor fala: encontrando a quantia, pague para mim, depois por você. Esse é o entendimento dos homens do reino, irmãos. Se eu entender que tudo aquilo que é de Deus acontece antes do que é meu, então tudo que é meu estará preservado, garantido e protegido. Eu quero orar com você. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero